citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Então vamos lá. Primeiro, o aditamento da queixa. Nas aulas anteriores, nós falamos da ação penal parte 1, parte 2, parte 3. E paramos justamente aqui, no aditamento da queixa. No caso de ação penal privada subsidiária, que é aquela em que é oferecida pelo particular, quando o Ministério Público não intenta a ação penal no prazo de 5 dias, se o acusado estiver preso, e 15 dias se ele estiver solto, aí o particular então pode ajuizar a ação penal privada subsidiária. As atribuições do MP são as mais amplas, pois cabe aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Então, o Ministério Público pode aditar a queixa quando for ação privada subsidiária, repudiá-la e oferecer uma denúncia substitutiva, porque esse processo é um processo originalmente de ação penal pública, que porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal, nós tivemos, então, a interposição de uma queixa. E intervir em todos os termos do processo como fiscal da lei, já que a ação penal seria pública, fornecendo elementos de prova, pedindo diligência, juntagem de documentos, interpondo recursos em sentido estrito ou em apelação, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, por ser uma ação penal originariamente pública, ele pode retomar a ação como parte principal, já que a ação penal é pública. O prazo para o aditamento da queixa é de 3 dias, assim como o aditamento da ação penal pública, eu tenho na queixa um prazo de 3 dias. A contar de quê? Contado da data em que o MP receber os autos. E se ele receber os autos e verificar que não tem na acusação privada circunstância implícita ou explicitamente necessária à acusação, ele vai fazer o aditamento da queixa. E se este não se pronunciar dentro do tríduo, ou seja, dentro dos 3 dias, se o Ministério Público não se pronunciar, entende-se que não tem nada o que aditar. Então, o que gera nulidade do processo não é a falta de aditamento, é a falta de concessão de prazo para que o Ministério Público faça o aditamento. Lógico, se nesses 3 dias ele não se pronunciar, entende-se que ele não tem, então, nada a aditar e vai se prosseguir nos demais termos do processo, que é originariamente de ação penal pública. Bom, não impede, porém, que diante de novos elementos se ofereça o aditamento tanto para complementar a acusação, como incluir coautores ou partícipes até o momento da sentença. Mas prestem atenção. Nós temos que ter em mente o seguinte: para que o Ministério Público faça um aditamento da queixa antes da sentença, é preciso que durante a instrução eu prove efetivamente que foi descoberto circunstância que não está implícita ou explicitamente na acusação. Como nós já tivemos oportunidade de mencionar aqui, eu posso ter crimes em concurso. Eu posso ter, por exemplo, um estupro seguido de um homicídio. E se a acusação foi feita com base só no homicídio e não citou a parte do estupro, por quê? Porque o estupro só foi descoberto muito tempo depois que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito de conjunção carnal. O Ministério Público,
pode aditar a peça acusatória para incluir o estupro. Ou também, se naquele homicídio seguido de estupro foi acusado fulano e se descobre na instrução criminal que houve a participação de outros autores ou partícipes, o Ministério Público poderá aditar a queixa para incluir o nome desses autores ou desses partícipes até o momento da sentença. Lógico que ele vai ter que se basear em provas que estão nos autos. Bom, ainda sobre o aditamento, aditando ou não a queixa, o MP deve intervir em todos os termos do processo, porque mesmo não sendo ele o promotor da ação penal, ele funciona no processo como custos legis, fiscal da lei. A não intervenção em caso de ação penal privada subsidiária é mencionada como nulidade, porque a intervenção do Ministério Público em todos os termos do processo penal de ação penal pública, penal de ação penal privada é necessária. Se ele não intervir, eu tenho então nulidade. Mas atenção, não se trata de nulidade relativa, que se considera sanada, se não for arguída em tempo oportuno, pois ocorre a preclusão. O que nós temos aqui, gente, é uma nulidade absoluta, porque a intervenção do Ministério Público aqui é um princípio de ordem pública. E a não intervenção do MP gera nulidade absoluta, ela não se convalida. O processo em que a intervenção do Ministério Público é exigida por lei, se o Ministério Público não intervir, eu tenho então a anulação daquele processo. Bom, prazo para a queixa. Qual é o prazo para o oferecimento da queixa? Se a ação penal for privada, é a mesma regra da ação penal pública. Se o réu estiver preso, eu vou ter 5 dias para o oferecimento da queixa. E se ele estiver solto, eu vou ter 15 dias. Então, enquanto a ação pública pode ser instaurada até ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, então, por exemplo, num crime de homicídio, eu posso mover a ação penal pública até 20 anos, porque o prazo prescricional do homicídio é 20 anos. Então, na ação penal pública, enquanto não estiver prescrita a pretensão punitiva, eu posso mover a ação. A queixa não. A queixa só será admitida dentro do prazo de 6 meses. Se o particular, o querelante, não oferecer a queixa no prazo de 6 meses, a contar da data em que ele tomou conhecimento do autor do fato, nós vamos ter não a prescrição. Nós vamos ter o quê? A decadência. Ele vai decair do direito de queixa por não ter oferecido a queixa no prazo de 6 meses, contado do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, na ação penal privada exclusiva e do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia na ação penal privada subsidiária. Então, preste atenção, 6 meses na ação penal privada exclusiva da data em que ele tomou conhecimento de quem é o autor da infração e 6 meses da data em que o Ministério Público deixou de oferecer a ação penal pública. Professor, era um réu preso. O Ministério Público tinha que oferecer a denúncia no prazo de 5 dias. 5 dias se passaram e o Ministério Público não ofereceu a denúncia. No 6º dia, começa a contar o prazo de 6 meses para que o particular ofereça a queixa. Já quando a ação penal é exclusiva, os 6 meses começa a contar da data em que ele tomou conhecimento da autoria da infração. Bom, professor Franklin, mas e se ele nunca tomar conhecimento da autoria? Ou se ele tomar conhecimento da autoria só 1 ano depois? Começa a contar o prazo de 6 meses, 1 ano depois que
que ele tomou conhecimento da autoria. Deu para entender isso? Tranquilo? Fácil? Bom, vocês já sabem, no primeiro NPC foi só facilidade. No segundo NPC vai ser absoluta maldade. Bom, caso de rejeição da queixa. Como nós vimos, nós temos os casos de rejeição da denúncia e agora nós vamos ver agora os casos em que o juiz pode rejeitar a queixa. Primeiro, caso de rejeição da queixa. O primeiro caso, quando o fato narrado na queixa evidentemente não constitui crime. Ora, se da narrativa dos fatos não se depreender que o autor, o querelado, praticou um crime de ação penal privada, eu não posso receber a queixa. Como também, quando não se adequar a nenhum tipo penal. O cidadão soprou na minha cara. Soprar na minha cara não é crime. Não é isso? Então, não sendo conduta típica, eu não posso receber a queixa. A queixa será rejeitada. B. Quando já tiver extinta a punibilidade, por exemplo, pela decadência. Mas eu posso ter a extinção da punibilidade pela morte do agente, pela anistia, pela graça, pelo indulto, pelo casamento do agente com a vítima. Professor, mas foi extinto, não existe mais casamento do agente com a vítima. Mas você há de convir, se for um crime de ação penal privada, o casamento do agente com a vítima e a vítima aceitando se casar com o agente de um crime, por exemplo, de calúnia, injúria e difamação, ou de um crime contra a propriedade intelectual, evidentemente que eu vou ter uma renúncia expressa, ou pelo menos tácita, de não querer mover aquela ação penal. Se ela está se casando com ele, eu vou ter aí uma renúncia tácita, praticando um ato incompatível com a vontade de processar o querelado. C. Quando a parte for ilegítima, e aí eu falo de ilegitimidade ad causam. Por exemplo, nem o Ministério Público pode mover a ação penal privada e nem o particular pode mover a ação penal pública, salvo nos casos de ação penal privada subsidiária. Então, se eu tenho o Ministério Público movendo uma denúncia por queixa, vai ser rejeitada por legitimidade ad causam. Se o crime for de ação penal pública, o juiz rejeita a queixa e envia o inquérito policial para o MP. Então, se eu tenho uma queixa oferecida por particular em um crime de ação penal pública, incondicionada, cuja legitimidade é do MP, o juiz deve rejeitar a queixa e enviar o inquérito policial para que o Ministério Público ofereça a denúncia, já que é um crime de ação penal pública. Quais são as funções do promotor de justiça, do representante do órgão ministerial no processo? Primeiro, letra A, é o autor da ação penal. Ele funciona como dominus litis, o dono da lide. B, fiscal da lei, custos legis. Ele pode funcionar ou como dominus litis ou como custos legis, fiscalizando a lei. Nos crimes de ação penal privada, o MP exerce a função de fiscal da lei. Nos crimes de ação penal pública, o MP exerce a função de dominus litis. Na ação penal privada, deve, nessa condição, aditar a queixa, complementá-la com o quê? Com autores ou coautores do crime, com circunstâncias que não estão implícitas ou explicitamente contidas na queixa, ou fatos que não foram narrados. No caso do estupro com homicídio, se ele só narrou o estupro, eu complemento com homicídio, ou vice-versa. Este aditamento deve ser antes do juiz proferir seu despacho de recebimento da queixa.
Atenção, convém destacar que o aditamento deve ser feito antes do recebimento da queixa. Por que, professor Franklin, esse aditamento tem que ser feito antes do recebimento da queixa? Alguém tem alguma ideia? Por quê? Porque na medida que o juiz recebe a queixa, né, naqueles termos ele fixa os parâmetros da acusação. Depois de recebida a queixa, a acusação, se for por um homicídio, não pode incluir mais um estupro. E foi recebida a queixa. Queixa que eu digo na forma de ação penal, por exemplo, privada subsidiária, né? Você sabe que um homicídio e um estupro hoje tem que ser denunciado pelo Ministério Público, mas se o Ministério Público não o fizer no prazo legal, cabe a ação penal privada subsidiária. Muito bem. Mas, ressalte-se, a partir do momento que o juiz recebe a queixa, ele delimita, ele cerca o perímetro em que o Poder Judiciário poderá se manifestar naquele processo, obrigando a parte, se quiser, ampliar a acusação, ou fazer um aditamento com uma contrariedade, ou se utilizar de um outro processo para ampliar a acusação sobre aquela pessoa. Ok? Perdão. Vamos falar do perdão. Perdão, uma coisa tão bonita. Perdão é importante, como diz o filósofo, a vingança dói mais no vingador do que no vingado. Não é isso? A vingança dói mais no vingador do que no vingado. Perdão. Perdão. O senhor está entendendo tudo? Eu observei que o senhor está limpando o salão na frente dos colegas. Eu observei. Veja, 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Perdão. É indulgência concedida pelo querelante ao querelado, isto é o perdão concedido para o réu no curso do processo. Perdão, senhores, eu já expliquei aqui, ele é posterior à queixa. Renúncia é anterior à queixa. O perdão é sempre bilateral. A renúncia é sempre unilateral. Cuidado. Cuidado. Perigo. Bom, então nós sabemos que é uma indulgência concedida pelo querelante ao querelado. É o perdão concedido ao réu no curso do processo. Muito bem. Não pode haver perdão nos crimes de ação penal pública. Não existe perdão nos crimes de ação penal pública, porque o promotor de justiça não tem disponibilidade da ação penal. A ação penal pública é indisponível. Quando é que a ação penal pública ela pode ser disponível? Não é quando ela é subsidiária, não. Quando é do juizado especial, muito bem. O rapaz veio fardado para botar ordem na casa. Quando é do juizado especial, gente. Por quê? Porque no juizado especial vigora aquele princípio da discricionariedade regulada ou regrada, em que o Ministério Público, não havendo composição civil, pode propor a transação penal, que é a proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Em regra, o promotor não tem disponibilidade da ação, salvo nos casos do juizado especial, Lei 9.099/95, em que existe
a discricionariedade regulada ou regrada. Portanto, o perdão é um instituto que harmoniza o princípio da disponibilidade inerente aos crimes de ação penal privada. Como a ação penal privada vigora o princípio da disponibilidade, o querelante pode dispor da ação penal em face do querelado, coisa que o Ministério Público não pode fazer em relação ao acusado. É diferente do perdão judicial feito pelo juiz. Quais são as hipóteses de perdão judicial? O que é perdão judicial? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vou jogar aí um ponto no peito da galera. Estava dirigindo empregado, empregado não, perdeu o filho e a esposa, ele já é... Para você ganhar 10, ela está dizendo que é quando o fato pune naturalmente o autor da infração. Mas para você ganhar 10, qual é a natureza jurídica da sentença que concede perdão judicial? O senhor quer falar? Ia dar o conceito que ela deu. Tá certo, muito bem. Tá bom. A senhora não faz a mínima ideia. Porque a senhora não assistiu à aula de perdão judicial do professor Franklin. Mas eu lhe antecipo aqui alguns detalhes. Primeiro, o que ela falou de alguma forma faz sentido, né? O perdão judicial é concedido, por exemplo, nos crimes de homicídio culposo, não é um instituto concedido em crimes dolosos, tá? São concedidos em crimes culposos, quando o acusado, pela sua própria conduta, já foi punido naturalmente. Exemplo, o cidadão vai dirigindo um carro com a sua esposa, com as filhas, e lá tem o vaqueiro, lembra do vaqueiro na estrada de Araguaína? O cara com um cavalo bonito, branco, passa na frente, o cara em alta velocidade, pá, bate o cavalo, mata o vaqueiro, mata a mulher dele, quebra uma filha todinha, a outra fica paraplégica, a outra fica meia bala. Nesse caso, senhores, eu tenho aí um homicídio culposo, ele já foi punido, a conduta dele matou a esposa dele, deixou a outra filha paraplégica, a outra filha meia bala, ele todo fumado também. Ele acha graça. Então, o juiz pode conceder o perdão judicial. Quanto à questão da natureza jurídica do perdão judicial, aí é uma situação mais complicada. Porque alguns entendem que a natureza jurídica seria sancionatória, outros entendem como o STJ que seria declaratória de extinção da punibilidade, e outros, já como Delmanto, entendem que a sentença seria absolutória. Mas eu vou deixar essa questão para a nossa aula de homicídio e também para a aula de perdão judicial que está prevista na aula de extinção da punibilidade, ok? Bom, diferente do perdão judicial feito pelo juiz. Dei só uma palhinha de perdão judicial. O perdão, como eu disse, é ato bilateral porque só produz efeitos quando aceito pelo querelado. Quer dizer, professor Franklin, que só vale o perdão judicial se o querelado aceitar? Claro. Não adianta de nada você conceder o perdão e o cara diz para você, mas eu não tenho nada que aceitar o teu perdão, não fiz nada. Ele não aceita o perdão, não existe. Aquelas mulheres tinhosas que você chega, meu amor, me perdoa, e ela diz, não tenho nada que te perdoar, não fiz nada.
Não é verdade? Muito bem. Mas o que eu quero dizer é que o perdão é bilateral. Ele só produz efeito se o outro aceitar, se o querelado aceitar. Diferente da renúncia, que é unilateral, pois não precisa ser aceita pelo querelado. Por que que o querelado, gente, não aceitaria o perdão? Ele pode dizer, não, agora tu me processaste, tu ofereceste uma queixa contra mim, eu quero provar que eu sou inocente. Não quero teu perdão, não, eu quero provar que eu sou inocente. Beleza? Ok, alright. O perdão só extingue a punibilidade se for aceito pela outra parte. Perdão é causa instintiva da punibilidade, mas ele só produz o efeito de extinção da punibilidade se ele for aceito pela outra parte. Quando houver concurso de pessoas, atenção, questão, pergunta de prova. Quando houver concurso de pessoas, o perdão produzirá efeito em relação a quem o aceitar, prosseguindo-se em relação aos demais que o recusaram. Se eu tenho 4 querelados e apenas um aceitou o perdão, os outros 3, o processo prosseguirá contra esses outros 3 que não aceitaram o perdão. O que caracteriza uma exceção ao princípio da indisponibilidade, segundo o qual o processo só deve atingir todos os autores da infração penal. Aqui, eu diria que mais do que indisponibilidade, a gente tem o princípio da indivisibilidade. Porque quando eu falei da renúncia, eu expliquei que se o querelante renunciar em favor de um, ele renuncia em favor de todos. Porque existe o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Logo, sendo ela indivisível, é uma exceção a essa indivisibilidade. Porque, convenhamos, aquele que aceitou o perdão, se extingue a punibilidade. Mas contra aqueles que não aceitaram, o processo segue normalmente. Então, aí se torna divisível, coisa que é uma exceção. Perempção. Perempção. Esse nome feio, que vocês já ouviram várias vezes, significa a perda da capacidade de prosseguir na ação penal privada. Não existe perempção de ação penal pública, quer seja ela condicionada, quer seja ela incondicionada. Como também não existe perempção nos crimes de ação penal privada subsidiária. Porque se o querelante que está movendo a ação penal privada subsidiária deixar de praticar os atos processuais necessários, o Ministério Público vai lá dizer, epa, me dá de volta a ação, porque eu sou o dono da ação. Me dá de volta. Entendeu? Então, perempção também pode ser conceituado como a morte do processo, decorrente das seguintes causas previstas no CPP. Eu achei esse conceito forte, emocionante. Perempção é a morte do processo. Quais são as causas que ensejam a perempção? Primeiro, letra A. Quando o querelante deixar o processo parado por mais de 30 dias consecutivos. Ora, é a chamada contumácia do querelante. Ele deixa o processo parado por mais de 30 dias consecutivos, demonstrando assim desinteresse da parte no prosseguimento do feito. Se for de ação penal exclusiva, perempção. Se for de ação penal privada subsidiária, passou 30 dias, ele não demonstrou interesse, o Ministério Público vai dizer, epa, me dá que a ação é minha, eu vou continuar com a ação penal.
B. Quando o querelante falecer ou for ausente ou incapaz e os seus sucessores não derem prosseguimento ao processo no prazo de 60 dias. Então, o cara morreu, deixou sucessores. Os sucessores são intimados para em 60 dias dar prosseguimento à ação. Não dão, eu vou ter uma causa de perempção. Quando o querelante for pessoa jurídica e não deixar sucessor, uma pessoa jurídica que se extingue e não deixa sucessores, se ele for querelante, se a pessoa jurídica for querelante numa ação penal exclusivamente privada, não deixou sucessores, extingue-se o processo por perempção. Mais uma vez, a perempção só é cabível na ação penal privada exclusiva. Só é cabível na ação penal privada exclusiva. Não cabe na ação penal pública e não cabe na ação penal privada subsidiária. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Quando a pessoa jurídica não deixar sucessor. Letra C. Quando o querelante deixar de comparecer a qualquer ato do processo sem motivo justificado. Por exemplo, inquirição de testemunhas, não compareceu. As partes foram intimadas regularmente, mas eles não compareceram. Isso demonstra a contumácia, o desinteresse de prosseguir no processo. Isso gera perempção. D. Quando o querelante deixar de pedir a condenação do querelado em alegações finais. Na última fase no último ato processual antes da sentença, que ele tem a oportunidade de pedir a condenação do querelado, ele não faz, não pede a condenação. E isso, na doutrina e na jurisprudência, se entende como perempção. A finalidade do processo é a busca da punição do querelado. Se a condenação não for pedida, não for solicitada, presume-se que o autor não tem mais interesse na pretensão punitiva do autor da infração penal. Tranquilos? Tá? Professor, mas se ele colocar assim, peço a condenação, já está pedindo. Que não pode ele não colocar nada. Aí sim é que vai gerar a perempção. Letra E. Quando o querelante for pessoa jurídica e se dissolver sem deixar sucessor legal. Que é aquela hipótese, tanto que se ele se dissolver, for extinto, não deixar sucessor. Qualquer das hipóteses em que a pessoa jurídica deixa de existir e não deixa sucessor, é um caso de perempção. Ação penal privada subsidiária. Vamos lá. Estão com gás ainda? Posso dar uma castigada violenta hoje? Vejo alunos ali atrás, os dois de vermelho. Um vai pegar a prova tenta próximo semestre. E o outro vai pegar daquela prova famosa. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá, 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 vá. Olha, eu, se fosse tu, não me encostava nesse ombro, que ele limpou o salão no ombro. Exemplo. O furto é um crime de ação penal pública, cujo prazo para denúncia é de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto.
Se o MP não ajuizar a denúncia no prazo legal, o ofendido pode ajuizar a ação penal subsidiária. Professor, mas eu nunca vi uma queixa por crime de furto. Mas pode acontecer? Pode, se o MP não oferecer a ação penal. Então, a ação penal subsidiária é aquela em que a titularidade é do Ministério Público e, por não oferecer a ação no prazo legal, cabe ao particular. Então, qual é o prazo? Deve ser proposta no prazo de 6 meses, a contar do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia, sob pena de decadência. 6 meses. Ação penal privada, tanto exclusivamente privada como privada subsidiária, deve ser ajuizada no prazo de 6 meses, a contar na exclusiva do momento em que ele tomou conhecimento de que é o autor do fato, e na subsidiária, que é essa que nós estamos vendo aqui, do momento em que ele que esgotou o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Essa só atinge o direito do ofendido, não atingindo o direito do MP, que poderá recobrar a ação e ajuizar a denúncia ante distinta punibilidade. Veja, se ele não oferecer no prazo de 6 meses, o Ministério Público retoma a titularidade da ação penal, porque a ação penal para o Ministério Público não há decadência de 6 meses. O Ministério Público perde, sim, o direito de ajuizar a ação penal se houver a extinção da punibilidade pela prescrição. Por exemplo, o crime já está prescrito. Se, por exemplo, houver alguma causa de prescrição, como a anistia, graça, indulto, a morte do acusado, etc. Papel do MP. O MP nos processos de ação penal subsidiária poderá, letra A, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. A queixa está muito mal feita. A queixa não incluiu fatos relevantes do processo, não incluiu qualificadoras agravantes. E o Ministério Público percebe, como a ação penal é pública, ele pode repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. B. Aditar a queixa quando houver irregularidade sanável. Por exemplo, o caso do dano. O dano simples é um crime de ação penal privada. O dano qualificado, por exemplo, praticado contra bens e interesses da União, é um crime de ação penal pública. Imaginemos que o acusado, o querelante, tenha oferecido a queixa contra o acusado, querelado, e lá tenha colocado inadvertidamente um dano qualificado por crime praticado contra bens e interesses da União. O Ministério Público, atento, verifica que há um erro e adita a queixa para dizer, não, isso aqui não é dano qualificado, isso aqui é um dano simples. É um aditamento quando houve uma irregularidade sanável. Letra C. Intervir em todos os termos do processo, porque aqui também ele está na condição de custos legis, já que ele não é dominus litis, aqui não foi ele que ajuizou a ação, e interpor recursos. Todos os recursos previstos na esfera processual penal. Recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, embargos infligentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso ordinário, revisão criminal, mandado de segurança criminal, etc. Papel do MP, letra E. Retomar a titularidade da ação penal, que originariamente é pública, se houver negligência do querelante. Por exemplo, o querelante deixou de praticar os atos processuais por mais de 30 dias. Na ação subsidiária não há perempção, como ocorre nos crimes de ação penal privada principal. Por quê? Porque a privada principal, ou exclusiva,
Se o querelante não praticar os atos processuais, ela vai haver a perempção. Mas na ação subsidiária, não. Se o querelante não praticar os atos processuais, o Ministério Público retoma a ação penal. Então, conceito dela. Conceito de ação penal privada subsidiária. É aquela que é promovida pelo ofendido ou por seu representante legal nos crimes de ação penal pública quando o MP não oferece a denúncia no prazo legal. Fácil, tranquilo, né? Na próxima aula, nós vamos ver ação civil. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.